próxima fase. Aquele átomo de oxigênio pode atacar uma molécula de hidrogênio, novamente gerando uma hidroxila e um átomo de hidrogênio. Novamente, repara, um radical livre gerou dois. Essa é uma etapa de propagação, ok, mas também é uma etapa de aceleração. Ela está aumentando o número de radicais livres. Observe como continua. Uma hidroxila ataca uma molécula de hidrogênio, forma água e gera um radical livre hidrogênio. Reparou que dessa vez o número de radicais livres se manteve? Você tem um de cada lado. Isso aí sim, é tipicamente uma fase de propagação. Mas, por exemplo, professor, como é que eu, uma gotinha de água, apago o fogo? Ah, Gotinha, seu papel no apagar do fogo é muito importante. Repara, água tem um calor específico muito elevado. Consequentemente, a água é capaz de absorver o calor gerado pela combustão. Ou seja, o calor gerado pela combustão não trabalha para fazer novos radicais livres. Então, se não há novos radicais livres, nós passamos a ter apenas reações de terminação, que podem ser diversas. Repara, dois átomos de H podem se juntar outra vez e dar H2. Dois átomos de O podem se juntar outra vez e dar O2. E, finalmente, a formação de várias moléculas de água, terminando com os radicais livres. Ou seja, você força a reação de finalização. Você força as etapas de terminação da reação, absorvendo o calor dela. Repare, frequentemente a gente acha que o fogo apaga porque a água fez alguma coisa. Realmente a água fez alguma coisa, mas o que ela fez de mais importante foi abaixar a temperatura. Ok? Você entendeu qual é o seu papel nessa história? Vejamos agora uma das mais importantes reações via radicais livres, que é a halogenação de alcanos. Observe, RH está representando um alcano. X2 está representando a molécula de hidrogênio. O que parece estar acontecendo? Hidrogênio sai, se combina com um átomo de X e forma HX. O outro átomo de X entra no lugar e você obtém RX. Parece que é isso que está acontecendo. Bem, vamos detalhar melhor essa reação. Repare, chamamos de halogenação, genericamente X2, aonde X2 pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Ou seja, halogenação, entrada de halogênio, entrada de flúor, cloro, bromo ou iodo. É tudo igual? Não, positivamente não. É bem diferente. Repare, a fluoração pode ser explosiva. Tanto a cloração quanto a bromação apresentam bons resultados. Mas veja bem, a iodação é bastante lenta. Sabe por quê? O átomo de iodo é muito grande. Repara comigo. Flúor, cloro, bromo e iodo. Segundo período, terceiro período, quarto período, iodo já é um átomo do quinto período. Ou seja, para ele estar com 7 elétrons ou com 8 elétrons, não é uma diferença tão grande. O iodo, então, não é muito reativo. Logo, a reação de iodação é lenta. Químicos brincam às vezes e dizem que ela é tão lenta que é uma reação sonolenta. Desculpe o trocadilho horroroso. Prometo que eu não repito. Observe, então, a reação de cloração do metano, que é ativada pela luz. Repare só. Metano mais cloro, a luz é um papel fundamental da reação, dando cloro-metano mais HCl. Vamos ver o mecanismo em que essa reação ocorre? Repare, a primeira etapa é onde a luz participa. A luz faz a molécula de cloro quebrar em 2 átomos de cloro, com o aparecimento de 2 radicais livres. O radical livre é que vai iniciar a segunda etapa. Repare, na segunda etapa, um radical livre cloro ataca o metano. Ataca o metano, retira um hidrogênio de lá, forma-se uma molécula de HCl e geramos um radical metil. Note, um radical livre. Você ainda lembra o nome da etapa onde o número de radicais livres se mantém?
Eu não vou dizer não, você que vai lembrar. Vamos para a terceira. É um radical livre metil, ataca ele próprio agora uma molécula de cloro. Retira um átomo de cloro daqui, dá clorometano e liberou um cloro radical livre. Novamente, um metil radical livre, um cloro radical livre, o número de radicais livres novamente se manteve. Você lembrou qual é o nome dessa etapa? Quero ver. E, finalmente, quarta etapa, um átomo de cloro se reencontra com um átomo de cloro e forma Cl2. Essa etapa acaba com os radicais livres. Com o cloro é relativamente fácil de fazer isso. Basta você apagar a luz. Você não fornece mais luz, os átomos de cloro se reencontram e é refeita a molécula de cloro. Vamos ver se você lembrou todos os nomes de todas as etapas. Na primeira etapa, houve a criação dos radicais livres, logo, iniciação. Na segunda e na terceira, o número de radicais livres se manteve, logo, reação de propagação. E a quarta é a terminação, onde simplesmente os radicais livres morrem. Vamos ver agora a ordem de substituição, ou seja, com que facilidade o hidrogênio é substituído. Repare a sequência. Hidrogênio do carbono terciário, maior que hidrogênio do carbono secundário, maior que hidrogênio do carbono primário. Ou seja, meu querido, o hidrogênio mais fácil para sair é o hidrogênio de carbono terciário, que pode existir ou não. Se não existir, agora o mais fácil para sair é o hidrogênio de carbono secundário. E, finalmente, o mais difícil para sair é o hidrogênio de carbono primário. Você sabe o que a gente vai estudar agora? Nós vamos estudar como foi resolvido um dos mistérios da química lá pelo começo do século XX. Às vezes as reações funcionavam de um jeito, às vezes funcionavam de outro, as pessoas não entendiam bem. Nós preparamos um texto especial sobre esse assunto. Por muito tempo, as reações de formação de haletos de alquila através da adição de HX a alcenos foram pouco compreendidas, uma vez que às vezes obedeciam à regra de Markovnikov e outras vezes não. Karachi e seus alunos, em 1929, na Universidade de Chicago, realizaram mais de 100 de experimentos e solucionaram o problema. Karachi e seus alunos descobriram que a reação ocorria segundo uma adição anti-Markovnikov, quando a reação ocorria em presença de peróxidos. Bem, para entender como é que foi resolvido esse mistério, a primeira coisa que você precisa é entender o que é um peróxido. Um peróxido é uma estrutura ROOR, ou seja, um peróxido tem o que chamamos de ligação peróxido ou ligação peroxídica, uma ligação entre dois átomos de oxigênio, com radicais aqui desse lado. Bem, o mais simples dos peróxidos é a água oxigenada, que é HOOR. Ali, em geral, usamos peróxidos orgânicos. R, radical orgânico, OR. Bem, vamos ver como as reações se comportam em presença ou em ausência de peróxidos. Me siga no esquema. Em ausência de peróxidos, você observa que eu tenho aqui o propeno sendo atacado por HBr. O que diz a regra de Markovnikov? O hidrogênio vai buscar o carbono mais hidrogenado. Está aqui, o hidrogênio buscando o carbono mais hidrogenado. Repare que nesse carbono havia 2 hidrogênios e nesse um só. Logo, o hidrogênio vem buscar aqui e o bromo entra no carbono do meio. Isso é uma adição absolutamente Markovnikov. Seguiu perfeitamente a regra. Quando? Em ausência de peróxidos. E em presença de peróxidos, como é que funciona? Repara, em presença de peróxidos ocorre exatamente o contrário. O hidrogênio veio buscar o carbono menos hidrogenado, enquanto que o bromo veio buscar o carbono mais hidrogenado. Se inverteu tudo. Chamamos a esse efeito de efeito anti-Markovnikov, ou, para os íntimos, anti-Mark. A coisa funcionou ao contrário.
Como pode ter funcionado ao contrário? Só tem uma explicação, um mecanismo diferente. A adição normal, a adição Markovnikov, é uma adição eletrofílica, é uma adição onde há cargas. E a carga positiva do H vem buscar o par de elétrons da ligação. No nosso caso agora, a reação anti-Mark é uma reação radicalar, que só funciona com o HBr. Vamos ver o seu mecanismo? Vejamos a fase de iniciação. Repare, o peróxido orgânico, que é quem faz tudo começar, através de luz ou calor, sofre uma cisão homolítica aqui, entre os dois oxigênios, dando origem a dois radicais RO. Repare que o elétron livre está no átomo de oxigênio. Esses radicais livres são extremamente reativos. São eles que vão dar início à reação, que seguirá um processo completamente diferente da adição Markovnikov. Bem, fizemos a fase de iniciação, geramos um radical livre. Vamos às fases de propagação. O radical livre peróxido ataca o HBr e a reação vai se propagar. Como? Esse hidrogênio é capturado. Formamos um ROH. Eu tenho certeza que você reconheceu esse ROH, um álcool. E obtemos um átomo de bromo como o próximo radical livre. Contabilize comigo no esquema. Tínhamos um radical livre, continuamos tendo um radical livre. O número de radicais livres não mudou. Isso é uma fase de propagação. Qual é a característica da fase de propagação? Não é única, é seguida por outra, aonde a gente vai trocar o radical livre de trabalho. Me acompanha ainda uma vez no esquema. Numa segunda fase de propagação, o bromo vai atacar a molécula do alceno, vai atacar a molécula do propeno. Ele ocupa a posição mais favorável para que deixe o radical livre ser um radical livre de carbono secundário. Vale a mesma coisa que valia antes. Radicais livres, os mais estáveis, são os de carbono terciário. Se não houver carbono terciário, de carbono secundário, como é o nosso caso. E se nada disso acontecer, aí sim forma-se um radical livre, onde o elétron livre estará num carbono primário. Mas no nosso caso, é mais estável no carbono secundário, e isso é viável. Então, observe o que aconteceu. O radical livre está pronto aqui para